Os Fabelmans. Oba! Bora de filme novo do Spielberg. Vamos para a sinopse do IMDb. Family art. It'll tear you in two. You stop making movies, it'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore. You do what your heart says you have. Crescendo no Arizona da era pós-Segunda Guerra Mundial, um jovem chamado Sammy Fabelman descobre um segredo de família e explora como o poder dos filmes pode ajudá-lo a ver a verdade. What was your favorite part? Galera, antes do vídeo, aquele aviso chato, tô querendo chegar a 1000 inscritos, já passei de 900, tô chegando lá. Se inscreve aqui embaixo, brigadão, valeu. De vez em quando, a gente vê diretores que trazem histórias pessoais, histórias ligadas a coisas que eles passaram quando eram mais novos. E agora é a vez da gente ver uma história ligada à adolescência do Steven Spielberg. Mas, antes de falar do filme, eu posso falar um pouco da minha relação com os filmes do Spielberg? Eu nasci em 71, então eu era adolescente no meio dos anos 80. E era uma época que o nome do Spielberg era um nome muito ligado a bons filmes pop, bons filmes blockbuster. Porque não só o cara dirigiu filmes como Caçadores da Arca Perdida, Indiana Jones, o Templo da Perdição, E.T., No Limite da Realidade, como ele produzia muita coisa. Então tem muitos filmes que não são dirigidos por ele, mas que tinham o nome dele, tinha mais ou menos uma grife Spielberg. Então você tem aí Gremlins, Goonies, De Volta para o Futuro, Roger Rabbit, Viagem Insólita, Te Pego Lá Fora, Enigma da Pirâmide, Poltergeist. Tinha muito filme bom com o nome do Spielberg nos créditos, independente de ser diretor ou produtor. Você gosta do Spielberg? Escreve aqui embaixo uma lista dos favoritos dele. Vou comentar sua lista. Mas eu lembro que na época a crítica não dava muita bola para o Spielberg. Eu lembro que em 85 teve o Oscar e ele fez um filme sério, porque os filmes dele eram filmes para criança. Então ele fez um filme sério, que era A Cor Púrpura, e A Cor Púrpura concorreu a 11 Oscars, concorreu a um monte de coisa, mas não concorreu a melhor diretor e perdeu os 11 Oscars. E eu lembro que tinha esse papo na época de que a crítica não curtia muito porque ele fazia filme para criança. Então a crítica é algo sério, a academia de Hollywood é algo sério e o Spielberg não pode entrar. Mas parece que a academia e a crítica se renderam ao talento e à genialidade do Spielberg e em 93, 94 ele conseguiu quebrar a barreira e deve ter sido uma época muito boa para ele, porque no Oscar em 93 ele lançou 2 filmes, que foi A Lista de Schindler e O Parque dos Dinossauros. E no Oscar de 94 ele ganhou 7 Oscars pelo Schindler, inclusive um como diretor e um como produtor, ou seja, ele ganhou 2 Oscars naquele dia. Ele viria a ganhar mais um de diretor pelo Resgate do Soldado Ryan. E não só ele ganhou esses 7 Oscars pelo Schindler, como ele ganhou mais 3 Oscars pelo Parque dos Dinossauros. E não só isso, como o Parque dos Dinossauros bateu o recorde de bilheteria que era do Spielberg com E.T. O cara tinha a maior bilheteria da história, que era E.T., e ele bateu o próprio recorde com o Parque dos Dinossauros. Então, o nome dele passou a ser um nome muito respeitado e reverenciado pela crítica e também um nome que trazia muito dinheiro. Eu lembro da época que eu vi uma foto no jornal que era o Spielberg com 10 estatuetas do Oscar. E eu acho que isso foi meio que uma vingança, né? Porque na época da Cor Púrpura, se eu não me engano, um ano depois, o Último Imperador do Bertolucci ganhou 9 Oscars. E tinha uma foto do Bertolucci abraçando 9 Oscars. Então agora era o Spielberg. Eu consegui mais do que você. E por que eu estou falando tudo isso? Porque para mim, como fã antigo, eu acompanho a carreira do cara há 30, 35 anos atrás. Então para mim, como fã antigo, é legal ver que hoje o Spielberg é reconhecido como um dos maiores nomes da história do cinema. E para um fã do Spielberg, ver um filme como Os Fabelmans é muito gostoso. Porque se a gente for parar para pensar, Os Fabelmans é um filme meio comum comparado a outros filmes do Spielberg, porque aqui não tem uma história mirabolante e coisas muito, muito grandiosas e não tem efeitos especiais que explodem a cabeça. Não, é uma história simples. É uma história de um adolescente. E um adolescente que tem problemas normais. A família dele se muda o tempo todo e por causa do emprego do pai, e os pais têm um problema e acabam se separando, e ele sofre bullying na escola porque tem um pessoal antissemita que não gosta dele. Então são coisas comuns que poderia ser um filme de outra pessoa. E mesmo assim,
Fabelmans é um filme muito emocionante. Os Fabelmans é inspirado na adolescência do Spielberg. Eu não sei exatamente o quanto aconteceu de verdade ou o quanto ele se inspirou em fatos que aconteceram na vida dele. O roteiro foi co-escrito por ele e o Tony Kushner. O Tony Kushner já tinha escrito outros 3 roteiros para o Spielberg, que foram Munique, Lincoln e Amor Estranho Amor. E o Spielberg não escrevia roteiro desde o Inteligência Artificial. E agora ele quis trazer as histórias dele, as histórias que ele viveu. A gente não sabe até que ponto, eu não fui pesquisar até que ponto o que aconteceu de verdade com ele, mas uma coisa eu li no IMDb. Os filminhos que o Sammy Fabelman faz, aquele filme, a gente vê ele filmando várias coisas, vários curtas em Super 8, são baseados nos filminhos do Super 8 que o Spielberg fazia quando adolescente. O IMDb atualizou a página do Spielberg e colocou 6 curtas que ele dirigiu entre 59 e 68. E eu quero ver esses curtas. Como é que a gente faz para ver esses curtas? Você sabe? Escreve aqui embaixo, eu quero ver. As cenas das filmagens são deliciosas, assim como as cenas dele exibindo os filmes dele para o público, como o Spielberg mostra o público, a reação do público, e alguns detalhes geniais, tipo o Sammy Fabelman, ele tá filmando um tiroteio num faroeste, e ele pensa, tá fake, não tá real isso. Aí ele tem uma ideia, ele fura o filme, é um filme Super 8, e aí com a luz que passa, é como se fosse o tiro. Ou outro detalhe, que ele está filmando um filme de guerra e tem o ator, um ator em pé sozinho e atrás dele tem um monte de gente, um monte de extras deitados no chão, mortos. E aí a câmera mostra a câmera dele, não a câmera do Spielberg. Tem a câmera do Sammy, mostra o personagem em pé, enquanto mostra o personagem em pé, todo mundo que estava deitado sai correndo por trás da câmera e deita no outro lado, porque quando mostra ele do outro lado, tem um monte de gente morta no chão. Que isso é uma coisa muito legal no Fabelmans, porque você vê a câmera, os filmes do Sammy Fabelman, mas você está vendo isso pela câmera do Spielberg. E ver um filme dirigido pelo Spielberg é sempre algo agradável. O cara sabe como posicionar a câmera, o cara sabe como movimentar a câmera. Os filmes do Spielberg são sempre muito bem filmados. Tem uma cena nesse filme que tem a Michelle Williams dançando no contraluz de um farol de carro. Cara, que cena bonita. Aproveitando que eu falei da Michelle Williams, porque o Fabelmans não são só os filminhos do Sammy Fabelman. Tem atuações que são muito boas. O Paul Dano está muito bem, o Seth Rogen está muito bem, o Gabriel Labelle, que faz o garoto, está muito bem, mas quem arrebenta é a Michelle Williams. Tem uma cena, porque o Sammy descobre uma coisa que ele não gosta da mãe dele, e ele fica chateado com a mãe, e a mãe diz, eu preciso saber o que te deixou assim? Eu preciso fazer as pazes contigo. E ele não fala nada, ele mostra um filminho que ele editou. E a gente sabe, o público, vê quando ele está editando, a gente sabe por que ele está daquele jeito. Então, quando está mostrando a Michelle Williams vendo o filme, você não vê o filme, você vê a reação dela. Cara, isso é clipe de Oscar. É aquele trechinho do filme que mostra quando ela provavelmente vai ser indicada ao Oscar. E eu não sei quem são as outras 4, mas, cara, tá na hora do Oscar da Michelle Williams. Ainda no elenco, o fim do filme traz uma participação especial do David Lynch. E é uma cena curtinha e é uma cena divertida, que é quando o Sammy ele consegue um contato dentro do estúdio, porque ele está tentando um emprego para trabalhar realmente com cinema. A gente não sabe exatamente se essa história aconteceu com o Spielberg. Mas o que o David Lynch fala, o personagem dele, não vou falar quem é, mas ele faz um personagem que é alguém que existiu. Aí o que ele fala é legal porque a cena final do filme, quando acaba o último take, quando começam as letrinhas, quando começam a subir os créditos, ele dá uma corrigida na câmera que, por causa da fala do personagem do David Lynch, que aquilo me deixou... Você sabe quando acaba o filme, você termina com um sorriso de bobo na cara, tipo, cara, que legal isso. Filmão pra quem gosta de cinema. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Se você gosta do meu conteúdo, eu te peço 3 favores. Se inscreve se você não é inscrito, compartilhe com seus amigos e dá um like pro YouTube e compartilhar para outras pessoas. Você viu o Fabelmans? Gostou? Pretende ver? Escreve aqui embaixo, vou responder seu comentário. Em breve nos vemos de novo. Valeu!